no Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente terça-feira para você que está na programação da Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora na companhia do Jornal Gente. De volta amanhã, às 8 horas da manhã, na programação da RB e com transmissão simultânea sempre na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes é a sua companhia até às 11h30 da manhã com informação, prestação de serviços, o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do interior de São Paulo que acompanha a nossa programação pelo FM 85.7. E a você que está conosco também pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente terça-feira, 11 de agosto de 2026. Para quem nos acompanha pelo aplicativo Bandplay, pelo portal bandmulti.com.br e para quem gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, conhecendo um pouco dos bastidores dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Seu canal de vídeo, a sua comunidade para você se inscrever, receber a notificação em tempo real a cada novo programa iniciado nos nossos estúdios e também participar, uma vez inscrito na comunidade, que falta tão pouco, mas tão pouco para chegar aos 65 mil amigos. Se inscreva se você ainda não faz parte, é só ter aquela conta Google que você já utiliza para as demais ferramentas, inclusive para o próprio YouTube. Se inscreveu gratuitamente? Você pode mandar sua mensagem de texto aqui no nosso chat ao vivo, participar das transmissões do Timaço de Carlos Batista, repercutir os assuntos que marcam Campinas e região e, inclusive, trazer também a sua informação para juntos nós cobrarmos também aquela obra que não saiu do papel, a gente poder trazer as informações do que acontece no seu caminho, no seu bairro, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Se preferir, você pode também trazer a sua mensagem aqui para os nossos estúdios do Grupo Bandeirantes pelo nosso WhatsApp. Liberado a partir de agora, DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. O Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos nesta terça-feira com a Central Técnica e a mesa de som a cargo do Alan Zanelato. A coordenação técnica é do Gil Kleber e a direção geral da Bandeirantes Campinas, do Grupo Bandeirantes em Campinas, é do Rodolfo Neves, incluindo, claro, a nossa RB. Vamos começar o giro aqui falando para você que segue pelas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, para saber o seu melhor caminho e as ocorrências que, infelizmente, todas as manhãs marcam também os trechos movimentados aqui do interior paulista. E hoje, uma informação de um acidente gravíssimo que aconteceu, rodovia SP 083. A rodovia SP 083 é o anel viário Magalhães Teixeira. E a confirmação de um atropelamento na manhã de hoje, na pista sentido norte. Um veículo trafegava no quilômetro 13, é limite praticamente entre as cidades de Campinas e Valinhos, quando invadiu o acostamento e atropelou um homem que caminhava pelo local. Foi um ônibus que provocou esse acidente, ficou no acostamento durante boa parte da manhã. O acidente foi por volta de 5h30, 5h40 da manhã. E confirmada a morte ainda no local. O micro-ônibus, não havia naquele momento nenhum registro de passageiro ferido. Todo mundo acordou muito assustado, muita gente dormindo no momento do acidente. E, infelizmente, com a confirmação da morte,
O trabalho pericial está sendo realizado e neste momento ainda não há a identificação da vítima. Isso vai ser realizado pela perícia, pela Polícia Técnico-Científica, e ao longo da manhã a expectativa é que pelo menos haja a resposta de quem é essa vítima. No primeiro momento, não há ainda identificação de nenhum documento que ele estivesse portando. A informação de trânsito agora é que, como a ocorrência está concentrada no acostamento, não há interdição parcial da pista, apenas a sinalização para que o motorista que passa pelo local fique atento às necessidades também da concessionária de eventualmente isolar o local para um trabalho mais minucioso. A concessionária Rota das Bandeiras informa que trânsito no momento não apresenta lentidão na SP 081, anel viário Magalhães Teixeira. A rodovia Dom Pedro, sim, tem trechos com lentidão por excesso de veículos. Do quilômetro 142 ao quilômetro 139 na pista sentido Jacareí, o motorista diminui a velocidade nesta manhã de terça-feira. São boas as condições de visibilidade, mas é muita gente fazendo o mesmo caminho. O mesmo vale para Zeferino Vaz. A SP 332, o Tapetão, tem congestionamento para o motorista que sai de Paulínia, chega a Campinas do quilômetro 117 ao quilômetro 112. 5 quilômetros de lentidão na região do trevo de Barão Geraldo, é onde o motorista mais precisa ter atenção. A saída de Paulínia pela Avenida José Paulino já enfrenta lentidão também, com fluxo intenso até a SP 332. Entre os trevos do Laranjão e de Barão Geraldo é onde o motorista diminui a velocidade. Não há acidente no local, felizmente, mas o excesso de veículos provoca esse congestionamento. No sistema Anhanguera Bandeirantes, nesse momento, informação de pontos de lentidão pela rodovia Anhanguera, sentido interior, do quilômetro 35 ao 37, para quem sai da capital paulista para vir à nossa região, no acesso ao PGF, é a informação da concessionária, há essa lentidão. O tempo está nublado neste momento, mas ainda não tem chuva aqui na região. Na pista contrária, sentido São Paulo, aí são vários os pontos que o motorista precisa ficar atento. Saindo de Sumaré para vir a Campinas, o primeiro ponto de lentidão na Anhanguera do quilômetro 105 ao quilômetro 103, na pista expressa. A pista local flui normalmente neste momento, a marginal não apresenta lentidão. No quilômetro 62, chegando em Jundiaí, o motorista diminui a velocidade e segue com trânsito lento até o KM 60. Depois, já em São Paulo, do quilômetro 22 ao quilômetro 20, e no acesso à marginal, a rodovia Anhanguera está congestionada do KM 14 ao quilômetro 11. A rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento na chegada a São Paulo do quilômetro 18 ao quilômetro 13, típico para o horário, situação que o motorista sabe que vai enfrentar quando chega à capital paulista. Rodovia Santos Dumont tem lentidão na chegada a Campinas por excesso de veículos no Jardim do Trevo, aquele entroncamento da Anhanguera, Santos Dumont, do trânsito local, no acesso à Avenida Prestes Maia. O motorista diminui a velocidade neste momento. Na Campinas Mogi, na chegada a Campinas, o motorista também reduz a velocidade em função do trânsito ali próximo à região onde tem universidade, onde tem também a CPFL. Então, são os pontos que o motorista enfrenta neste momento mais dificuldade para trafegar pelas ruas e avenidas aqui da região metropolitana de Campinas. Já para quem circula dentro da cidade, falei ontem sobre novos radares que estão operando na cidade de Campinas, câmeras com a tecnologia 360 graus. Pois bem, hoje tem mais dois pontos de observação por parte dos agentes da INDEC que ficam dentro da sala da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, mas que com a tecnologia eles têm a capacidade também de observar algumas irregularidades. E algumas delas já estão sendo vistas há algum tempo. A partir do dia 20 de agosto, a INDEC vai ativar a fiscalização, que por enquanto ela é educativa. Então vamos à informação completa. Avenida John Boy Dunlop e Avenida Rui Rodrigues têm agora
uma nova sinalização com equipamentos que terão fiscalização eletrônica. Serão 4 pontos ativos a partir do dia 20 de agosto, mas hoje já começa um monitoramento que ainda não resulta em multa. Vão ser fiscalizados o cumprimento do limite de velocidade, que é de 50 km por hora, avanço no sinal e parada sobre a faixa de pedestre. O equipamento vai funcionar como um apoio tecnológico na expectativa de reduzir os acidentes nesses trechos. Onde estão instalados? Na Avenida John Boy Dunlop, próximo ao terminal do BRT do Satélite Íris, que compõe o corredor do BRT Campo Grande. São 2 equipamentos nos pontos no sentido centro-bairro, no retorno e na travessia de pedestres. Nesse trecho, entre 2023 e esse ano, um raio de 200 metros, ali foram registrados 47 acidentes de trânsito. 27 com vítimas feridas, 17 sem vítimas, 2 atropelamentos e um acidente que resultou em morte. Esse ponto já tem um radar no outro sentido da via, bairro Centro, próximo a Heitor Lacerda Guedes. O objetivo, segundo a Prefeitura, é ampliar a segurança no sentido oposto, onde tem uma travessia de pedestres. O segundo equipamento é na Avenida Rui Rodrigues, no cruzamento com a Rua Plácido Soave, próximo ao terminal Ouro Verde, que compõe o corredor do BRT Ouro Verde. São 2 pontos, um no sentido centro-bairro e outro no sentido bairro-centro. Nesse raio de 200 metros em cada ponto foram registrados 45 acidentes no recorte de 3 anos. 21 com vítimas feridas, 17 sem vítimas, 4 atropelamentos e 3 acidentes com mortes. Cruzamento é semaforizado, recebe travessias constantes de quem utiliza o terminal Ouro Verde e o Hospital Ouro Verde. E tem uma circulação enorme de ônibus ali do BRT 20, 21, 25, 26. Então, essa fiscalização, a partir de um aditivo de contrato atual que a Prefeitura tem, ampliou o número de pontos, passando a ter 154 locais monitorados em Campinas. Então, atenção, o equipamento passa de fato a multar com um agente observando as imagens no dia 20 de agosto, mas já está instalado o equipamento em cada um desses pontos. Um na John Boy Dunlop e o outro na Avenida Rui Rodrigues. São algumas das informações que a gente traz para você aqui, ouvinte do Manhã Bandeirantes. E para fechar esse nosso bloquinho de trânsito, para você que circula pela região do Cambuí, tem uma interdição que começou às 7 horas da manhã e vai continuar pelo menos até às 5 horas da tarde. A INDEC interdita nesta manhã de terça-feira um trecho da rua Areias, na região do Cambuí. É na altura do número 69 e o motivo é o içamento de um equipamento. A via está bloqueada no trecho entre as ruas Doutor Sampaio Ferraz e Santo Antônio. A INDEC programou desvio pela própria Sampaio Ferraz e a interdição não afeta o itinerário da linha de ônibus. Se você circula pelo local, atenção às placas de sinalização e às equipes que estão por lá para informar o melhor caminho ao motorista. 10 da manhã e 13 minutos. Você sabe que eu tenho um jargão, uma frase, que eu digo que tudo que acontece de importante no Brasil e no mundo, de alguma forma também tem um pezinho aqui da cidade de Campinas, certo? Você vem acompanhando no jornalismo do Grupo Bandeirantes as consequências do terremoto que atingiu a Colômbia ontem, um abalo de magnitude 7,4 graus, deixando centenas de mortos, número que não para de subir. E é óbvio que tinha campineiro por lá. É óbvio que tinha gente aqui da nossa região. Mais precisamente, um time de handebol da cidade de Campinas que representa as cores do Guarani. A equipe Guarani FC SAB NHC estava disputando a 23ª edição da Copa Internacional de Handebol no domingo, seguia para o aeroporto para o retorno ao Brasil, com uma delegação formada por 12 atletas, incluindo jogadoras do Guarani, time feminino, o presidente da Liga de Handebol do Estado de São Paulo. Todo esse grupo estava na cidade de Medellín. As atletas sentiram um primeiro abalo quando deixaram um hotel em direção ao aeroporto e no terminal no aeroporto
novos tremores também foram percebidos antes do embarque. Os voos em Medellín tiveram 2 horas de atraso, mas a equipe embarcou sem problemas. Está no Panamá aguardando o voo para Guarulhos para seguir viagem e retornar à cidade de Campinas. Uma nota, inclusive, foi emitida pelo time de handebol, contando alguns desses detalhes, que o time estava prestes a retornar ao Brasil quando sentiu os tremores e a delegação ficou no Aeroporto Internacional José Maria Córdova, em Medellín, por volta de 2 horas até ter o voo para o Panamá autorizado. Conseguiu o time de Campinas deixar Medellín sem nenhum problema e a delegação está bem, sem sofrer qualquer consequência por conta desse terremoto. Mas claro que está todo mundo muito assustado e preocupado com as consequências para o povo colombiano. A equipe agora aguarda o retorno para o aeroporto de Cumbica, mas reforçando que todos estão bem. O Guarani Futebol Clube também se pronunciou por meio de nota, lamentando o terremoto ocorrido na Colômbia, desejando força àqueles que foram diretamente afetados por esse tremor. O Guarani ainda ressalta que as atletas do handebol do Guarani, que estavam em Medellín, por terem sido selecionadas através da Liga de Handebol do Estado de São Paulo para representar o Brasil, não sofreram nenhum tipo de dano, reforçando a informação que nos tranquiliza. E nossa torcida para que esse grupo todo, para que esse elenco volte para casa em segurança, já saído, do país onde ainda há muitas consequências desse tremor. A Beatriz Ferretti, inclusive, tem uma reportagem com alguns relatos do povo colombiano, de brasileiros que foram a trabalho, que estavam na Colômbia e vão contar para o ouvinte da Bandeirantes um pouco do cenário terrível encontrado pelos nossos vizinhos, pelos nossos irmãos colombianos. Beatriz. Eram 7h30 da manhã no horário local quando o chão começou a tremer. A torre desta catedral de quase um século tombou e parte dessa outra igreja desabou. Eu vi o prédio do vizinho explodir completamente, como uma bomba, algo horrível. E tremeu muito forte e, além disso, foi um terremoto muito longo. Foram quase 2 minutos. Eu acho, de duração. E olha como estava a estrutura, os prédios aqui da cidade, estão muito afetados. Neste batalhão em Cali, militares se agacharam durante o tremor. Jornalistas que estavam ao vivo numa rádio orientaram ouvintes a manterem a calma. Mantengan a calma. Hugo Mario, em Cali, que está passando? Muy duro, muy fuerte, Ricardo. Felipe, mire, ahí estamos. Parte do teto de um aeroporto caiu e passageiros saíram correndo. De máscara por causa da poeira dos escombros, esta jornalista viu moradores ajudando no resgate de pessoas soterradas. Isso é o cenário em Cali. Vemos a solidariedade das pessoas refletidas neste momento. Este prédio colapsou, são 6 andares, há pessoas presas, os bombeiros estão do outro lado da rua e aqui os vizinhos remexendo os escombros para ajudar no resgate. Todos os escombros, levantar todo o que puedan e poder resgatar as pessoas. Brasileiros na Colômbia contaram o que sentiram na hora. Foram mais ou menos 4 minutos de movimento, então é uma sensação bem angustiante, acho que essa é a palavra. As pessoas desceram desesperadas, de roupa íntima, outras enroladas em toalhas, em lençóis. Tinha gente chorando e em poucos minutos estava praticamente todo mundo do prédio na rua. O terremoto de magnitude 7,4 foi registrado em Chocó, no noroeste, a 110 quilômetros de profundidade. Menos de 40 minutos depois, tremores mais fracos atingiram a mesma região. O abalo também foi sentido em outros países, como Equador, Panamá, Venezuela e em Manaus. O presidente Abelardo de la Espriella, que tomou posse na sexta-feira em uma cerimônia em Cali, declarou desastre nacional e realizou uma reunião de emergência em Bogotá. Autoridades da América Latina ofereceram ajuda. O presidente Lula disse que o Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário. E a cantora Shakira, que é colombiana, escreveu:
Colômbia querida, meu coração está com todos. Em momentos assim, nós colombianos sabemos nos unir e nos sustentar. Socorristas e voluntários trabalham contra o tempo nesta terça-feira para encontrar sobreviventes após o terremoto mais forte registrado na Colômbia na última década. O balanço oficial mais recente das autoridades colombianas traz um número total de, pelo menos, 132 mortes e mais de 500 feridos. A Colômbia também registra dezenas de pessoas desaparecidas. Em Cali, os hospitais atingiram a capacidade máxima e as autoridades decretaram toque de recolher, determinando a militarização da cidade. O presidente da Colômbia, empossado há 4 dias, Abelardo de la Espriella, declarou o estado de emergência em todo o país e prometeu coordenar uma ampla operação de resgate. Pelo menos 18 unidades de saúde e 52 instituições de ensino sofreram danos estruturais. 6 aeroportos também registraram problemas e suspenderam operações comerciais. Ao longo desta terça-feira, o jornalismo do Grupo Bandeirantes, tanto aqui na RB quanto na tela da Band, no portal band.com.br, vai atualizando você sobre as condições na Colômbia após esse triste terremoto registrado no país, com a presença de campineiros que conseguiram deixar o país a tempo. E a gente torce para que esse número de vítimas fatais não suba ainda mais. Já é triste o suficiente a tragédia na Colômbia. 10 horas e 21 minutos. E agora a gente traz uma daquelas histórias que a gente duvida, custa acreditar. Parece história de esquete de humor, parece história de filme de comédia, mas é história real e acontece aqui na nossa região. O SAMU recebe um chamado. O telefone 192 toca e o atendimento é a um morador em um prédio, cidade de Sorocaba. A equipe socorrista desce para fazer esse atendimento e era verdade. Havia necessidade naquele instante de um atendimento médico. Pois bem, quando a equipe desce, a ambulância fica ligada, posicionada para uma eventual saída rápida para o atendimento ou um novo chamado de emergência. A chave estava no contato. E um outro morador do prédio pensou: por que levar, por que não levar, por que levar, por que não levar? Levou a ambulância. O cara furtou a ambulância do SAMU durante um atendimento médico. Óbvio que ele não conseguiu ir muito longe. Não parece aquele jogo de videogame GTA, que a pessoa entra, furta uma ambulância, uma viatura da polícia, um helicóptero, mas é vida real. E o Fabrício Rocha está com a gente para contar o desfecho dessa situação. O furto aconteceu durante o atendimento feito por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a um paciente que mora em um condomínio no bairro Central Park. O SAMU foi acionado para atender uma ocorrência de hipoglicemia, num condomínio, por volta das 2 horas da manhã. E aí, conforme a regulação, o médico da regulação foi mandado uma unidade básica para fazer esse atendimento a esse solicitante. Enquanto o paciente recebia atendimento nesse condomínio, os profissionais do SAMU perceberam o crime. Depois de alguns minutos, o suspeito retornou dirigindo a ambulância e começou a discutir e a agredir com o profissional do SAMU. A Guarda Civil Municipal, então, foi chamada e o suspeito foi levado ao plantão policial, onde o caso foi registrado como furto e lesão corporal. Nesse caso, existe um agravante na questão do furto, não é um furto simples, porque ele furtou um equipamento de serviço essencial. Então esse é um agravante e ao ser dado voz de prisão para ele, conduzido até o plantão policial, ele acabou ficando preso em flagrante por conta disso. O suspeito de 48 anos passou por audiência de custódia e a justiça concedeu a ele a liberdade provisória, sem fiança. Contudo, ele terá de cumprir medidas cautelares, como estar presente a todos os atos processuais, manter dados de endereço e telefone atualizados, e ele está proibido de se ausentar da cidade por mais de 10 dias, sem autorização judicial. Inacreditável essas histórias que acontecem por aqui na nossa região. Bom, para a gente fechar o nosso primeiro giro com os repórteres, saindo do assunto policial, trazendo o noticiário também sobre algo importante que acontece em Campinas. Pesquisadores da Unicamp desenvolveram uma técnica que pode vir muito em breve a ser aplicada também a respeito de
transplante capilar. Uma inovação em fase pré-clínica para ajudar pessoas sem área doadora suficiente. Alguém que, por exemplo, é vítima de uma queimadura ou eventualmente perdeu o cabelo devido a um tratamento com quimioterapia. A Lucimeire Ramalho foi até o laboratório, foi acompanhar de perto a pesquisa, conversou com o professor Wagner Fávaro à frente desse estudo e a gente conta os detalhes a partir de agora para você. O estudo conta com uma pequena amostra de folículos capilares, uma estrutura localizada na raiz do cabelo, responsável por nutrir e sustentar o crescimento do fio. Este material é retirado do couro cabeludo do próprio paciente. São extraídos entre 50 e 120 folículos, que vão ser usados como matéria-prima para produzir uma quantidade maior de unidades capilares aqui no laboratório. A pesquisa é desenvolvida por uma equipe do Instituto de Biologia e da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que já identificou que um fio é capaz de produzir aproximadamente outros 15 em cerca de 7 a 8 dias. Para isso, os pesquisadores desmontam os folículos e isolam diferentes tipos de células. Depois, elas são cultivadas em condições específicas, até se multiplicarem. A ideia é nós retirarmos poucos folículos da área doadora desse paciente e, a partir desses poucos folículos, nós replicarmos, expandimos no número adequado para que o cirurgião possa transplantar esses folículos. Com isso, nós melhoramos o tempo em mais da metade do tempo do procedimento convencional e o principal, nós vamos expandir, aumentar o número de folículos a serem transplantados. Hoje, no transplante convencional, os folículos são retirados principalmente da nuca e das laterais da cabeça e implantados um a um nas áreas sem cabelo. Mas quando a área doadora é pequena, o paciente pode não ser considerado candidato ao procedimento. O projeto tem quase um ano de estudos. Até aqui, já foi possível ver que dá para multiplicar os fios de cabelo em laboratório. Mas a pesquisa ainda tem desafios a serem enfrentados. O desafio maior, nesse momento ainda in vitro, é que o folículo produza o cabelo com as mesmas características que o paciente tinha. Esse é um ponto importante que vai subsidiar as fases subsequentes, que aí é uma fase animal, onde nós vamos transplantar isso em animal, num modelo in vivo, para verificar como que será a produção, a viabilidade dessas células. Os pesquisadores estimam cerca de 18 meses para concluir esta etapa. Só depois, se os resultados forem positivos e houver autorização dos órgãos reguladores, poderão começar os testes em seres humanos. Muito obrigado a Lucimeire Ramalho, 10 horas 28 minutos. E agora sim, para a gente fechar o nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, vamos saber as condições de tempo e temperatura para esta terça-feira. Nath Luquezzi, primeiramente, bom dia para você. É sempre bom tê-la aqui no nosso estúdio do Manhã Bandeirantes. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Vamos ouvir novamente o bom dia da Nath Luquezzi. Hoje pela manhã, vou confessar que eu saí pensando, hoje eu estreio o meu lindo moletom, presente de Gil Kleber aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Saí de casa com frio para cada um. Cheguei aqui e já tirei o moletom. Temperatura vai subindo, a mínima hoje em Campinas foi de 14 graus, agora os termômetros do CEPAGRE já estão próximo dos 20. Mas o vento está em 21 km por hora. Afinal de contas, tira casaco, põe casaco, vou ter que colocar o agasalho ou vai esquentar mais pra frente nesta terça-feira, Nath? Por enquanto, hoje teremos uma máxima um pouquinho mais alta do que o que a gente tinha atualizado ontem, né? Hoje seria um dia bem frio, atípico. O que diminui um pouco a sensação, né, de térmica é realmente os ventos. Mas esses ventos, a circulação desses ventos começa a mudar novamente. Então, com isso, teremos aberturas de sol durante o período da tarde, as temperaturas máximas começam a subir. Para hoje, máxima de 22 graus. O que era esperado era ali entre 20 e 21. Hoje seria o dia mais frio da semana. A quarta-feira amanhã nós teremos uma transição entre os dois momentos da semana. O frio e a umidade desse início do dia, né, nesse início da semana,
e um padrão mais quente durante o próximo dia, amanhã. A mudança fica mais evidente entre quinta e sexta. A entrada de ventos do norte e do nordeste favorece uma elevação mais acentuada das temperaturas em boa parte do estado. É uma espécie de inverno em 2 atos. A semana então começa com casacos, vento frio e céu carregado, mas termina com temperaturas muito mais elevadas. A umidade relativa do ar deve diminuir já hoje e chegar a valores próximos de 30% nos horários mais quentes do dia. Para amanhã, máxima de 26 graus, o céu ainda fica nublado. Para quinta-feira, máxima de 29 graus. Sexta, 29, finalzão de semana, teremos 30 graus de máxima. Nem parece inverno. Não mesmo. Às 10h30, marcando o 5º sinal, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre cultura, porque está de volta aos palcos de Campinas uma das mais belas adaptações do clássico Ópera do Malandro, o musical de Chico Buarque, que conta com um elenco com direito a interpretação, música ao vivo, dança e aquele tom atual de uma das peças mais marcantes que o Brasil já produziu. Ópera do Malandro, da companhia Bravo de Teatro Musical, volta ao Centro de Convivência em Campinas neste final de semana. E nós vamos conversar com a diretora e com uma das protagonistas desse elenco para você conhecer mais sobre a adaptação moderna, o trabalho dos artistas de Campinas e ficar com aquele gostinho de quero mais para o final de semana no Centro de Convivência. O intervalo é rapidinho, na volta, esses e outros destaques na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Uma nova frente fria avança sobre o estado de São Paulo e deve provocar queda nas temperaturas, chuva e ventos fortes nos próximos dias. A mudança no tempo já começa a ser sentida em Campinas e em outras cidades aqui da região metropolitana. Segundo a previsão, as rajadas de vento podem chegar a 65 km por hora em algumas áreas do estado, o que aumenta o risco de queda de árvores, galhos e objetos soltos. Em Campinas, a expectativa é de manhãs frias e tardes com temperaturas bem mais amenas do que as registradas nos últimos dias. Além do frio, há uma possibilidade de pancada de chuva e aumento da nebulosidade. A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas com risco de alagamento, não se abrigar embaixo de árvores durante as rajadas de vento e redobrar a atenção no trânsito, já que a chuva pode reduzir a visibilidade e deixar as pistas escorregadias. A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e se preparar para um fim de semana com clima mais típico de inverno, com frio, com vento e possibilidade de chuva em diferentes pontos do estado. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Tô falando na praça outra vez. Caminhando na ponta dos pés. Os corações que rolaram nos cabarés. Entre deusas e bofetões. Entre barões e patrões.
1978, Chico Buarque de Holanda traz, no meio da ditadura militar, a história de Ópera do Malandro. Uma adaptação bem abrasileirada de clássicos como a Ópera dos Mendigos, a Ópera dos Três Vinténs, com uma trilha sonora que ganhou vida própria. Sucessos como A Volta do Malandro, Homenagem ao Malandro, Genio Zeppelin, Terezinha, nasceram justamente desta obra que aproveitou uma história da ditadura de Getúlio Vargas para contextualizar e abrir os olhos para o Brasil do que acontecia em plena ditadura militar aqui no nosso território. Driblando a censura, driblando a hipocrisia e trazendo para o palco um pouco da realidade do que o brasileiro fingia não ver que estava acontecendo. Em 2026, a Companhia Bravo de Teatro Musical está mais uma vez nos palcos do Centro de Convivência para uma terceira e curta temporada neste final de semana que você poderá ter a oportunidade de ver no palco mais de 60 artistas, entre atores, cantores, músicos, bailarinos da região, trazendo a Ópera do Malandro com a carinha do que a gente vive em 2026. E para a gente falar um pouco mais sobre essa peça, essa adaptação que foi um sucesso na primeira temporada no Teatro Oficina do Estudante, na segunda temporada também no Centro de Convivência e que já tem os ingressos abertos para esse final de semana, nós recebemos aqui nos nossos estúdios, com muito prazer, a Juliana Hilal, que é a diretora da peça, e a Lore Afonso, uma das protagonistas que interpreta Vitória. Começando pela diretora Juliana, muito obrigado por atender o nosso convite e bom dia, é um prazer tê-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Juliana. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui, eu que agradeço ao convite, ao espaço, muito bom. Quero trazer o bom dia também da Lore Afonso, a quem agradecemos a nossa presença e por atender aqui o nosso convite. Bom dia, Lore. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade e de poder estar aqui ouvindo você falar com tanta paixão dessa obra. Que bom compartilhar. Bom dia, Nath. Bom dia. É uma obra clássica, né, da literatura brasileira, da dramaturgia brasileira, que já teve adaptação no cinema com Edson Celulari fazendo o papel de Max Oversis. E aqui, na adaptação de Campinas, Juliana, há um cuidado de manter uma fidelidade a um texto que é extremamente rico de Chico Buarque de Holanda, mas trazendo algumas adaptações que, nos anos 70, funcionavam como piadas para aquele momento, para contextualizar aquele cenário que é marcado por uma família em que o pai é um cafetão, em que a mãe se banca como aquela mulher da alta sociedade, e quando a gente traz para 2026, é um nome diferente, é um personagem político diferente, e a gente parece que está vivendo tudo de novo. Como é que foi esse cuidado de manter a fidelidade ao texto, mas adaptar para o que a gente está vivendo hoje? Foi um desafio, né? Na verdade, a ópera é uma obra sobre a hipocrisia, né? E, infelizmente, a hipocrisia continua muito atual, acho que cada vez mais atual. Então, manter a atualidade não foi difícil, ela estava ali presente no texto, mesmo no texto original. O desafio foi enxugar um pouquinho o texto, é um texto longo, né? Então, enxugar um pouquinho, deixar ele mais fluido para o que a gente buscava ali. E inserir pitadinhas de atualidades, de referências que o público certamente identifica e acaba se divertindo muito junto com a gente. Essas referências atuais, elas surgem naturalmente durante o processo. Então, algumas foram inseridas no texto mesmo, e muitas delas surgiram nos ensaios, a partir de ideias dos atores, ideias da equipe, que vão sendo colocadas ali primeiro numa fase de teste, no ensaio, e aí, dependendo de como elas repercutem, a gente acaba mantendo como marca. Então, o público
E quem viu em março já vai identificar que tem coisa nova dessa vez de novo, né? Porque muita coisa aconteceu desde março. Então ela se mantém realmente muito atual. É uma ópera sempre antenada e o que não falta é atualização no nosso cenário brasileiro. Ainda mais em ano eleitoral, né? Com certeza. Ano de eleição. Lori Afonso, você interpreta a Vitória, que é um dos pontos centrais dessa ideia de hipocrisia. Uma mulher que ganha a vida numa família à base de um cabaré, mas que tenta se apresentar como aquela mulher da alta sociedade. E esse papel foi interpretado no elenco original pela Maria Alice Vergueiro, já foi interpretado pela Lucinha Lins, pela Selma Reis, está rodando o Brasil numa peça também com uma outra cara, com a Totia Meirelles. Eu vi essa peça, eu posso dizer aqui de coração em público que a sua interpretação me tocou mais até do que a da queridíssima e talentosíssima Totia Meirelles, porque você traz uma intenção de mostrar para o público que a Vitória é aquela mulher que a gente pode encontrar em um clube, em um shopping, dentro da nossa família. Como é que é adaptar para esse mundo real uma personagem tão forte, sabendo que o público tem referência de grandes atrizes e mesmo assim se destacar? Bom dia e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, que honra ouvir tudo isso. Realmente, sempre um desafio, né? Mas foi por aí mesmo que eu fui, do que você disse, né? É uma personagem que faz parte do nosso dia a dia. Eu tive muitas referências na vida e o importante é trazer também a humanidade, né? Porque nós não temos só vilões e heróis, existem contradições dentro da própria pessoa, né? Então a Vitória também, as pessoas acabam até gostando dela, porque ela também tem seus sofrimentos ali, também é uma mulher, né? Tem as suas, também é oprimida ali e tem os seus sonhos do seu tempo, né? Mas é completamente hipócrita. Então ela traz todos os ditados que todo mundo repete, né? Ela se contradiz o tempo todo e acaba sendo uma personagem muito divertida, muito divertida. Então, apesar de ser um desafio, tem sido assim uma alegria fazer a Vitória. Um dos pontos mais marcantes da Vitória na peça Ópera do Malandro é quando ela canta a música Uma Canção Desnaturada, que é quase um hino da síndrome do ninho vazio. Como é que é para você também trazer esse momento em que a personagem, que era toda poderosa, ela quase se desmonta como uma mãe que percebe que a filha cresceu e escapou do controle da família? Essa música realmente é maravilhosa, né? É uma honra mesmo poder interpretá-la. E vai nesse sentido de entender que a Vitória tem as suas contradições. Ela também é uma mulher que sofre, também é uma mãe, né? Que projeta seus sonhos nessa filha, né? Então é muito bonito esse arco dela poder ser a pessoa mais, alguém a descreveu como intragável Vitória, né? Inescrupulosa, mas ela também é uma mulher muito intensa, que vive intensamente todas as suas questões, né? E poder ter no meio de tanta... É muito engraçado, é tudo, a gente tem muita alegria nessa encenação, mas a gente não abriu mão de momentos sérios, de momentos tristes, então as pessoas riem, mas também choram. Esse é um momento, por exemplo. Nath Lucchesi, para quem não reconheceu pelo nome, a música é aquela que diz Por que cresceste, curuminha? E também é um sucesso da obra de Chico Buarque, independente da peça. Muitas das músicas compostas para a peça tiveram vida própria na carreira de Chico Buarque. Mas, Nath Lucchesi, estamos aqui recebendo o elenco de Ópera do Malandro da Bravo Teatro Musical aqui de Campinas, com a Juliana Rilau, a diretora, e a Lori Afonso, atriz que interpreta a Vitória na peça. Bom dia, Ju. Bom dia, Lori. Vou começar com a Ju. Ju, o teatro musical, ele tem diversas linguagens, né? O canto, a dança, a interpretação. Como é que foi colocar esse cenário, que é um cenário vivo, que é um cenário que faz parte da composição coreográfica, encaixando com as falas? Qual que foi o maior desafio? Tem um uso do teatro também, não posso dar muitos spoilers, mas vocês colocam lugares ali em que a plateia interage. Vocês pensaram nessa integração, que fosse uma experiência também para quem está assistindo, para quem está ali na plateia, fazer parte também do elenco ali?
Isso foi pensado, foi bem proposital mesmo, Nath, porque a Ópera do Malandro é uma obra de teatro épico. Ela se propõe a provocar reflexões. Então, a ideia é muito diferente daquela obra que busca que a plateia embarque na história e esqueça que aquilo é uma história. Mergulhe na obra e tenha toda aquela catarse final. O teatro épico não vai por aí. Ele o tempo todo ele lembra o público de que aquilo é teatro, de que aquilo é de mentira e de que aquilo está sendo feito para provocar reflexão, para que o público pense e não simplesmente sinta. Então, tudo ali foi pensado dessa maneira. O nosso cenário, para quem não viu e vai ver, agora sábado e domingo, ele é composto por caixotes. São 12 caixotes de madeira. Que são montados, eles adquirem certas formações ali, o próprio elenco faz essa movimentação, e aí ele se transforma na casa da Vitória e do Duran, na Boutique dos Arcos, que é o nome bonito para casa de prostituição. Boutique, sim. Com as suas balconistas, né, as funcionárias. Sim, pessoas que recebem a oportunidade de trabalhar. No esconderijo do Max, e assim, na cadeia, né? E são simplesmente caixotes. Então, a plateia olha e ela imediatamente identifica que aquilo não é real. Isso faz parte, né, da construção mesmo. Quando a gente traz o público para a plateia, quando a gente traz o elenco para a plateia, também a gente está invadindo o espaço ali da plateia, né? Não tem como quebrar mais a quarta parede do que entrando na plateia, né? Então, o malandro entra pela plateia, isso é muito simbólico, né? O malandro sai da plateia, o elenco invade a plateia para convocar uma revolução. Então, tudo é pensado para que realmente essa reflexão aconteça e que o público se sinta parte, né, de tudo isso que está acontecendo ali. E existem algumas feridas que são cutucadas, e aí muitas das vezes eu olhava para a plateia e via algumas pessoas até com um pequeno incômodo. Esse incômodo também faz parte da arte, né? Tem que fazer, né? Eu acho que a gente está tocando em vários pontos delicados ali. O texto, ele passa por diversos pontos delicados e atualíssimos. Então, eu tenho certeza que as pessoas se identificam e de uma maneira não muito agradável, né? Às vezes ela fala, poxa vida, será que eu também estou agindo assim? Será que esse comportamento que eu estou vendo e condenando, será que eu sou espelho disso, sabe? Então, sim, eu acho que o incômodo vem muito daí, né? De se reconhecer no que está acontecendo ali. É claro que a gente carrega nas tintas, então a gente, né? Mas a pessoa vê e ela claramente se identifica. Então ela vai para casa pensando. Com certeza. Lori, como é que foi o processo de criação? Você tem um corpo diferente a peça inteira, um corpo que você fala, nitidamente ela deve acabar a peça acabada de cansaço, porque é uma postura diferente. Cantar nessa postura, foi tudo pensado para compor esse personagem? A voz é diferente, a hora de cantar é diferente da sua voz natural. Como é que foi todo esse processo? Nath, foi um processo, primeiro, que contou com a direção da Ju, muito junto, um grupo muito apaixonado pelo que estava fazendo e que incentivava esse processo de criação, de experimentar. Né? Isso é muito, muito importante. Eu fiquei segura para experimentar muita coisa, né? E a gente fez esse processo de pensar esse personagem com a sua história, imaginar tudo o que aconteceu e todas as camadas que ele tem, né? E a Vitória, sim, é uma mulher forte, né? Que venceu a partir das oportunidades que ela tinha de vencer, né? Sem ter uma grande capacidade de reflexão sobre a história que estava construindo ali, né? Sem entender muito bem o mal que ela faz, achando que faz o bem, né? Essa adaptação que ela faz da religião, toda para ela, né? Ela tem uma moral muito própria, né? Então, imaginar essas contradições sem deixar que ela seja uma pessoa... ela não é fútil. Na verdade, ela é uma mulher tentando vencer, tentando realizar seus afetos, realizar sua filha, com a ideia que se tem culturalmente, né, de o que é vencer na vida. Ela quer ser sócia do Country Club, por que não? Né?
É isso. Ela é uma mulher apaixonada, mas bastante equivocada. A Bravo é uma companhia de teatro aqui de Campinas que foi criada em 2015, que já realizou uma série de montagens, adaptação, por exemplo, do musical Mamma Mia, com Minha Mãe e Meus Pais, Deu a Louca no Convento, adaptação de Mudança de Hábito, adaptação de A Pequena Loja dos Horrores, em 2018, A Família Addams, Ana e a Rainha do Gelo, musical baseado em Frozen, que Nath Lucchesi conhece muito bem, porque já foi Ana um dia também no teatro. O Mágico de Oz e também a adaptação do musical Wicked. E agora uma história 100% brasileira. Dá uma satisfação a mais contar a nossa história, Juliana? Ai, quando dá você uma vai pro satisfação enorme, Heitor. Eu estou muito feliz, de verdade. Há muito tempo eu queria fazer uma obra brasileira especial. Sempre tive um carinho pela ópera, uma história com a ópera. A gente sempre fazendo Broadway, né? E tá tudo bem, porque tem coisas lindas ali. É uma grande escola, mas sempre essa vontade. E eu sempre tinha um certo receio, porque o nosso elenco, ele é um elenco que ama os musicais da Broadway. Como eu também amo, mas, enfim, sempre acostumado a fazer isso, né? A Lori não se encaixa nessa turma aí. Mas a maioria, assim, diria que 90% das pessoas ali ama musicais da Broadway e só fez Broadway de musical. Nunca tinha feito nada brasileiro. Então, quando a gente resolveu começar o projeto da ópera, eu tinha um certo receio de como é que isso ia ser recebido, se esse pessoal nosso ia embarcar num projeto de musical brasileiro. E a grande maioria embarcou. Embarcou com muita alegria, porque também tinha essa vontade de falar sobre coisa nossa e cantar músicas compostas em português, né, em ritmos nossos. É muito diferente e é muito prazeroso. Eu estou muito feliz, tanto que os próximos projetos a gente não tem nada ainda fechado, mas devem ser também de musicais brasileiros. E pelo jeito, com a Lori defendendo cada vez mais o Brasil no palco, né? Com certeza. A gente tem que saber conhecer a nossa história. E conhecer a história é conhecer o que a gente tem de potência, o que a gente tem de falha. A gente fala de autoconhecimento pessoal e aí você tem que pensar também em autoconhecimento coletivo, né? Então é a nossa cultura. A gente tem que estar ali prestigiando. Como que tem sido a cena musical hoje, Ju? A cena do musical aqui em Campinas? Porque a gente vê grandes produções em São Paulo e tudo mais, na capital, mas aqui em Campinas a gente pouco via produções tão grandiosas quanto a que a Bravo faz. Hoje vocês inspiram também outras escolas de dança mesmo, a também profissionalizarem essa questão do musical? O teatro musical é uma arte muito muito cara, né, Nath? Para você fazer um espetáculo de teatro musical, realmente, sem lei de incentivo, é um grande desafio. Porque, enfim, você tem que ter artistas completos, você tem que ter uma equipe técnica muito grande, os equipamentos são muito caros, então é quase inviável. A gente é bem louco, na verdade. A gente é bem doido, assim, né? As pessoas às vezes vêm perguntar, como é que vocês fazem isso, né? E é porque a gente tem um grupo muito apaixonado e que topa, que embarca nesse desafio e de um jeito ou de outro dá certo, a gente acaba conseguindo fazer acontecer. Mas eu entendo que é um desafio muito grande mesmo. Então, em São Paulo, no Rio, a gente tem grandes montagens, mas é tudo com lei de incentivo, né? Se você não tem aí alguns milhões que vem de patrocinadores via isenção fiscal, a coisa não acontece. E aqui em Campinas, a gente infelizmente ainda não tem, ou tem bem poucas produtoras que embarcam nesse caminho. A gente tem a P4, que fez a Pequena Loja dos Horrores com a gente, que foi via Lei Federal de Incentivo à Cultura, mas assim, não me lembro de nenhuma outra produção grandiosa de teatro musical aqui de Campinas. A gente tem alguns grupos que fazem, mas são trabalhos um pouco menores. De uma certa maneira, eu acho que a gente inspira, assim, outros grupos que vão também tentando trilhar esse caminho, mas é isso, sempre com muita dificuldade, porque os custos são altos e a gente não tem, você vê, a gente não tem nenhum patrocinador, né? E é muito difícil mesmo, se você não tem a lei de incentivo, e mesmo se você tem a lei de incentivo, captar os recursos não é fácil, quando você não tem um grande nome de uma pessoa famosa, né? Dos atores aí que já são conhecidos do grande público, fica realmente difícil de receber esses recursos. Então,
Então, é uma luta diária, Imagino. mas a gente segue, né? O Festival de Dança de Joinville, nesse ano, instituiu uma categoria, né, de teatro musical. Isso ajuda as outras, fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, as outras cidades também enxergarem o teatro musical como potência? Porque eu sinto que muitas das vezes a dança, ela é olhada e visada somente o balé clássico, e as outras esferas das artes ali ficam de fora. Você acha que colocando no Festival de Joinville, isso pode vir a incentivar ainda mais? Eu acho que sim, acho que principalmente para as academias de dança, para os grupos que estão lá no festival, né? Isso certamente mostra uma outra vertente aí que as escolas podem explorar e que já vem explorando. Você vê hoje em dia quase todas as escolas de dança de Campinas fazem espetáculos de fim de ano que são obras de teatro musical. Elas encontraram aí um caminho e eu fico muito feliz, acho que isso é muito interessante. O Festival de Joinville amplifica isso, né? Eu não tive a oportunidade de ir ao festival, então eu não vi, mas eu ouvi falar muita coisa. Acho que eles deviam colocar essa parte do teatro musical lá no festival, focar em números de grupo, que são dançados, né? Eu tenho ouvido falar que eles têm feito muitos solos, duetos, que são coisas focadas mais no canto ou na atuação. E é um festival de dança, então, sei lá, fica a minha sugestão para que o festival faça números de ensemble, de dança, porque são grandiosos e são incríveis, né? Então, acho que aí a conversa com o festival de dança ficaria mais natural, né? Se fossem números de teatro musical dançados. Acho que a vitrine seria mais interessante. Mas, de qualquer maneira, acho que é válido, sim. Acho que funciona. Lori, como é que é a preparação para um musical? Como é que é o dia anterior? Como é que é a semana anterior? Como que uma atriz de teatro musical se prepara para o grande dia? Olha só. Bom, primeiro, no nosso caso, nós temos vidas duplas, né? A gente faz isso por paixão e temos os nossos próprios trabalhos, né? Eu, por exemplo, sou psicóloga, então a gente tem que associar essas duas coisas, né? Vamos pensar nessa semana aqui, primeiro tentar de todas as formas não ficar doente, né? Esse tempo doido, né? Esse tempo mudando a toda hora, põe agasalho, tira agasalho, você vê, olha, eu estou aqui já com a minha golinha, protegendo minha garganta. Se hidratar muito, a gente está com essa questão da umidade que você trouxe, né? Se alimentar bem, dormir bem, se manter ativo com exercícios, né? A gente tem que estar com todas as nossas potências disponíveis, né, para esse trabalho. Mas eu acho que o principal também é manter essa vontade, né? Eu acho que é isso que nos move, manter essa alegria de ir para o palco e apresentar isso para as pessoas. E os ingressos estão à venda para a Ópera do Malandro, da Bravo Teatro Musical, da Paiol Produções, neste final de semana, sábado e domingo, às 7 horas da noite, no Teatro do Centro de Convivência, em Campinas, que fica na Praça Imprensa Fluminense, ali no coração do Cambuí. Ficou bom o Centro de Convivência depois da reforma? Ficou maravilhoso, aquele teatro tá incrível de verdade, gente. Ele tá, primeiro, lindo, né? Lindo, a sala interna tá linda, o entorno todo. Agora tem a galeria de arte ali que tá revitalizada, maravilhosa. Em breve a gente vai ter o nosso café ali, né? Que também faz muita falta. Ah, que bom. E falando tecnicamente, ele realmente foi muito bem pensado, os equipamentos são de primeira linha, assim, não tenho o que falar, tudo climatizado, os camarins impecáveis, e a gente tem sido muito bem recebido lá pela equipe também, então realmente está um prazer estar no Centro de Convivência. E que Campinas continue usando esse espaço para os artistas da cidade, ampliando cada vez mais o seu calendário, a sua agenda, para que, assim como a Bravo, outros grupos também ocupem esse espaço e de preferência com agenda para o ano todo. Porque a Ópera do Malandro, pelo que eu tô vendo aqui de ingressos vendidos, vai ter lotação máxima mais uma vez, hein? Sábado, dia 15 agora, domingo, dia 16, as duas sessões começam às 7 horas da noite e você pode adquirir o seu ingresso pelo site astroingressos.com.br. astroingressos.com.br. Um outro caminho também é seguir as redes sociais. Como é que a gente encontra o trabalho de vocês também no Instagram, Juliana? Olha, a gente tem o Instagram da Bravo, que é bravo.teatro musical, e tem o do espetáculo, que é ópera do malandro.bravo.
Segue a gente para saber de todas as novidades. E também tem um outro caminho para comprar ingresso, Heitor, que é direto lá na bilheteria do teatro. Para quem não quer pagar aquela taxa, né, do online, é só chegar lá na bilheteria de terça a domingo, a partir das 14 horas, se não me engano. O Caio Dias permanece no papel de Duran? Permanece, grande vocês Caio é incrível. Dias. Meu marido. É um Grande jogo, pessoa. um jogo maravilhoso esses dois. Cidadão de bem moderno. Primeiríssima ordem. E você pode conhecer mais sobre esse trabalho que tem música ao vivo, atuação, interpretação da obra de Chico Buarque com artistas de Campinas. Eu te garanto que você vai ficar impressionado com a qualidade do trabalho da Bravo Teatro Musical na Ópera do Malandro. E nós recebemos aqui nos nossos estúdios a Juliana Hilal, que é a diretora, a Lore Afonso, que é a atriz que interpreta a Vitória. E muito obrigado pela atenção, sucesso para vocês, aquela palavra do teatro que a gente não pode repetir no horário, mas vocês entenderam que a gente quer que tudo dê certo. Muito obrigado, viu, pelo convite, pelo convite da última vez que eu fui assistir, fiquei impressionado, então mais do que justo a gente convidar mais gente também para conhecer o trabalho de vocês. Muito obrigada, a gente só tem a agradecer por estar aqui de novo, pelo espaço, e para o público, venha, vocês vão se divertir, a gente garante que vocês vão se divertir. Com certeza, eu prometo dizer absurdos. E vocês vão reconhecer muitas das músicas, são grandes clássicos da música brasileira que nem todo mundo sabe que vem da Ópera do Malandro. Então, eu nem citei tudo, tem Folhetim, que é famosíssimo. Então tem várias das músicas que você certamente vai se identificar. Eu ouvi essa música com o meu pai, com a minha mãe. Você vai entender o contexto em que ela foi composta. Ópera do Malandro, Teatro Musical em Campinas, sábado e domingo, 7h, no Centro de Convivências. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, você participa conosco pelo nosso WhatsApp. Que dá de malandro regular, profissional, malandro, com aparato de malandro oficial, malandro, candidato a malandro federal. Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. O Dia do Evangélico é feriado municipal em Campinas e muitos trabalhadores têm dúvidas sobre o que acontece se precisarem trabalhar nesta data. Segundo a legislação trabalhista, quem for convocado para trabalhar em um feriado tem direito a receber o dia em dobro ou uma folga compensatória, desde que haja acordo ou previsão em convenção coletiva da categoria. A regra vale para empregados com carteira assinada. No caso de empresas que funcionam normalmente em feriados, como hospitais, supermercados, transporte, segurança e alguns serviços essenciais, o trabalho pode ser exigido, mas os direitos do trabalhador devem ser respeitados. Especialistas orientam que o funcionário verifique o acordo coletivo da sua categoria e confirme com o setor de recursos humanos como será feita a compensação pelo trabalho no feriado. Para quem não for escalado, o feriado deve ser concedido normalmente sem desconto no salário. Se houver dúvidas ou suspeita de descumprimento das regras, o trabalhador pode procurar o sindicato da categoria, o Ministério do Trabalho ou a Justiça do Trabalho para receber orientações. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado
atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Manhã Bandeirantes. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes, aqui pela Bandeirantes Campinas. E atenção, você que sofre com dores crônicas. Todo mundo sabe que a dor desanima, estressa, causa ansiedade e nos impede de fazer as atividades corriqueiras. E é por isso que vamos falar do melhor produto ortopédico do Brasil. Articulac. O único produto que entrega resultado já na primeira semana de uso. Quer saber mais? Então a gente vai ouvir um depoimento real de quem já usa o Articulac. Meu nome é Paulo, tenho 62 anos, sou porteiro, moro na Tijuca, estou tomando Articulac. Não sinto mais dor. Tinha problema na coluna e hérnia de disco. Não sinto mais aquelas dores. Pode comprar que vale a pena, é muito bom. Palavra. Quer saber um pouco mais sobre o Articulac? Então vamos ouvir o Andrei, que é quem desenvolveu e é especialista no assunto. Olá, Heitor! Que maravilha a gente ouvir um depoimento como esse. Isso nos mostra a confiança da empresa, credibilidade em cima do produto, a preocupação com o resultado final do cliente. Então, para você que convive com a dor, não perde mais tempo. O Articulac, que é o único produto no Brasil certificado pela Anvisa com teste, laudo de estabilidade e que acaba com a dor em menos de uma semana. Por quê? Alta tecnologia. É um produto que tem tudo que um ortopedista recomenda dentro de uma só cápsula. Tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, ácido hialurônico ortopédico e olha, tem o gel cartilaginoso que vem lá da Alemanha. É uma tecnologia incrível que lá na Europa substitui o uso da prótese. Hoje, para quem tem osso batendo com osso, fez a ressonância, o raio-x, detectou o desgaste, ou é cirurgia, prótese, ou são essas injeções. Já ouviu falar? Do ácido hialurônico ortopédico é caríssimo. São injeções que passam R$2.000 e você não vai precisar pagar esse preço absurdo. Vai tomar 2 cápsulas ao dia. Em uma semana a dor desaparece. Então não perde tempo. Já vai ligando agora. Os 30 primeiros ouvintes que ligarem, desconto especial e o pagamento só para o final de setembro. Recebe agora, acaba com a dor agora e só paga no fim de setembro. Ligue 0800 591 3310. 0800 591 3310. É para ligar agora. 0800 591 3310. E para quem ligar agora ainda ganha de presente o Mondiaro Natural, que é para você perder muito peso, e ainda ganha o Intensex. Esse está dando o que falar. O melhor estimulante sexual do Brasil. Problema com ejaculação precoce, falta de ereção, queda da libido? Vai ligar agora e vai ganhar de presente. 0800 591 3310. 0800 591 3310, Heitor. Valeu, Andrei. Lembrando, contato 0800 591 3310. Ligação gratuita para toda a região que acompanha o nosso Manhã Bandeirantes. Eu falei da Articulac. Bandeirantes. 11h08. Nath Luquezzi, a gente vai acompanhando o trabalho da Defesa Civil no monitoramento das condições climáticas aqui para a região de Campinas. E tem novidade com instalação de radar meteorológico. Campinas tem escolhido algumas escolas para receberem esses equipamentos, certo? Certo, agora o equipamento então mais recente foi instalado no Centro de Educação Infantil Dr. Perseu Leite de Barros, na Rua Sacramento 802, no centro de Campinas. Essa nova estação é a terceira instalada em uma escola municipal somente neste ano de 2026. As estações meteorológicas fazem medições automáticas e enviam esses dados à Defesa Civil a cada 5 minutos. Os equipamentos acompanham temperatura, umidade do ar, volume de chuva, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, radiação solar e
concentração de dióxido de carbono. Algumas parcerias já foram feitas e a tecnologia continua a serviço da prevenção. Às 11h09, o Manhã Bandeirantes traz agora, dentro do noticiário político, a gente vai trazer a sua mensagem na sequência, sua participação, mas a gente vai trazer também a agenda dos candidatos à presidência da República nas últimas horas. Uma das novidades foi o apoio oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é do Republicanos, partido da Igreja Universal, que declarou independência. Mas é aquela independência que dá liberdade a cada um dos seus estados tomar um caminho próprio. Aqui em São Paulo, é óbvio, ainda falta oficializar, mas é muito óbvio imaginar qual será o apoio de Tarcísio de Freitas, governador, candidato à reeleição, que deve também abrir o seu palanque para Flávio Bolsonaro, candidato do PL. Já o Republicanos com Hugo Mota tem um outro caminho. O Pedro Teixeira traz pra gente os bastidores das últimas horas na movimentação política. Com candidaturas regionais sendo definidas, Lula e Flávio Bolsonaro devem se reunir com alguns dos principais concorrentes aos governos estaduais e ao Senado. O objetivo deles é alinhar os discursos das campanhas. Na Paraíba, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, declarou apoio à reeleição do petista. A decisão vem depois que o partido dele, o Republicanos, decidiu ficar neutro na disputa presidencial. Nós iremos declarar esse apoio ao presidente porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país. O apoio era esperado. Além da força eleitoral de Lula na Paraíba, Mota busca uma aliança para viabilizar a candidatura do pai, Nabor Vanderlei, ao Senado. Enquanto isso, em Brasília, Lula manteve reuniões para desenhar as estratégias de resposta às investigações da Polícia Federal contra o seu filho, Fábio Luiz, o Lulinha. O foco da apuração é saber se ele atuou dentro do governo para beneficiar a empresária Roberta Luxinger, investigada por fraudes no INSS. Flávio Bolsonaro, do PL, deve passar a contar com o apoio mais ativo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Após as tensões recentes, o senador terá a participação dela em vídeos que vão às redes sociais. As primeiras gravações devem ser feitas ainda nesta semana. Ronaldo Caiado, do PSD, apresentou nesta segunda o plano de segurança pública de sua eventual gestão. Entre as propostas estão o enquadramento de facções criminosas como organizações terroristas, penas mínimas de 45 anos, a redução da maioridade penal para 16 anos e a construção de 40 presídios de segurança máxima para abrigar lideranças do crime organizado. Caiado prometeu criar o Ministério da Segurança Pública, uma área que hoje é de responsabilidade do Ministério da Justiça. Ele ainda afirmou que pretende convidar o promotor Lincoln Gaquia, do Ministério Público de São Paulo, conhecido pela atuação contra o PCC, para comandar a pasta. Talvez é um dos homens que eu mais admiro pelo combate que ele tem durante uma vida toda, que ele hoje é um homem que não tem liberdade para ele nem para a família, mas foi um homem que, pela coragem dele, pelo entendimento, eu vou convidá-lo para ele ser meu ministro da Segurança Pública. Gaquia ainda não recebeu o convite formal. Ele disse, no entanto, que não pode aceitar enquanto estiver na ativa como promotor. Ao final do evento, Caiado falou sobre a expectativa para o debate presidencial da Band, marcado para o próximo dia 23, e comentou a possibilidade de algum adversário não comparecer. Isso é igual você torcer para um time e na hora que ele vai entrar no campo, ele amarela e não entra. Quer dizer, como é que a população vai enxergar os dois mais rejeitados no Brasil? Um com 50%, outro com 48%. Renan Santos, candidato do Missão, teve um encontro com integrantes da comunidade judaica em São Paulo. Já Romeu Zema, do Novo, não teve agendas públicas nesta segunda-feira. Bom, quando o Ronaldo Caiado disse se algum candidato não for, ele se refere a alguns candidatos. Porque
O Grupo Bandeirantes já foi comunicado, a verdade é essa. O senador Flávio Bolsonaro não confirmou a presença no debate presidencial, porque ele vai condicionar a ida dele à sede do Grupo Bandeirantes no Morumbi, no dia 23, à presença do presidente Lula. Então, se Lula for, teremos um debate com os 4 nomes que compõem chapas com pelo menos 10 deputados federais eleitos em 2022. Lula do PT, Flávio Bolsonaro do PL, Romeu Zema do Partido Novo, Ronaldo Caiado do PSD. Se Lula não for, Flávio não vai. E ficará um debate entre Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Renan Santos do Missão, ele está num partido que não tem a cláusula de barreira, o número mínimo de deputados para ter a representatividade. Por isso que ele também não terá tempo de TV, por isso que o Missão também não terá a presença confirmada nos debates. Qual o termômetro que a gente tem hoje sobre a presença de Lula e Flávio Bolsonaro? As entrevistas que estão acontecendo nos demais veículos de comunicação. Lula e Flávio não foram às entrevistas na Globo News, por onde passaram Caiado, Zema, Renan Santos. Os dois optaram por não ir. CNN tem feito entrevistas também, vi uma com Caiado ontem, também com candidatos ao governo de estado, mas não há confirmação da presença de Lula. O que a gente sabe sobre o debate? Vamos reforçar, Nath Luquezzi, qual será a data, o horário e como você vai poder acompanhar o primeiro encontro entre os candidatos que não pipocarem no primeiro debate à presidência da República. Marcado para dia 23 de agosto, domingo, às 8 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão da Rede Bandeirantes, em conjunto com a TV Cultura, a TV Gazeta e a Jovem Pan. Em caso de um segundo turno, os encontros previstos estão aí para dia 7 a 18 de outubro. Como que será esse debate presidencial, né? As novas regras. As diretrizes para os debates de 2026 passaram por alguns ajustes com o objetivo de reduzir o engessamento tradicional, dar mais flexibilidade aos participantes e aumentar a utilidade das propostas apresentadas ao público. Esse formato da Band privilegia o confronto direto das ideias e a possibilidade de respostas mais desenvolvidas. A principal novidade é a regra de gestão livre de tempo de 4 minutos. Nas rodadas de perguntas, sejam feitas por jornalistas, convidados ou em embate direto entre os próprios candidatos, quem pergunta terá 1 minuto para formular o questionamento. Já quem responde contará com um banco total de 4 minutos para administrar livremente, dividindo o tempo entre a resposta inicial e a tréplica. Assim, cada postulante poderá escolher se prefere elaborar explicações mais detalhadas logo de início ou reservar parte do tempo para reagir às falas dos adversários. Deixa eu trazer uma informação esportiva aqui, quebrando um pouquinho o assunto antes da participação do ouvinte, porque está acontecendo neste exato momento na sede da CBF no Rio de Janeiro o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Meus amigos, para você que gosta de um bom jogo, de clássicos, já estão sorteados 2 jogos: Grêmio e Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Restam sair 4 bolinhas, estão nos potes ainda: Vasco, Vitória, Palmeiras e Santos. Acabou de sair a bolinha do Vasco da Gama. Se sair Vitória como adversário, teremos a certeza de 3 clássicos estaduais, porque aí teremos um Palmeiras e Santos reeditando a final da Copa do Brasil de 2015 e da Libertadores de 2020. Eu vou narrar em tempo real para você, sorteio de bolinhas. Amanhã Bandeirantes é uma diversidade de assuntos. O adversário do Vasco da Gama será o... Mostra pra câmera, meu anjo, por favor. Aproxima ali, meu cara. Saiu ali o papel com o adversário. Vitória, pronto. Teremos 3 clássicos estaduais para a alegria deste apresentador. Um Palmeiras e Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Palmeiras encontrando o time de Neymar, de Gabigol, em busca do seu 5º título. Santos em busca do bicampeonato. Então teremos nada mais, nada menos do que todos os clássicos possíveis vão acontecer nas quartas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional, uma das maiores rivalidades do mundo, Palmeiras e Santos reeditando a final da Copa do Brasil de 2015, que o Palmeiras ganhou nos pênaltis, Vasco da Gama e Vitória.
Esses são os jogos definidos. Agora vai ter o outro sorteio para mando, quem joga primeiro em casa, quem joga segunda fora. Mas vem aí um Palmeiras e Santos decisivo pela Copa do Brasil. Vamos girar a participação aqui do nosso ouvinte, quem está conosco pelo 19971021493. Hoje eu vou priorizar aqueles que mandam a participação todos os dias, mas que pelo andar da carruagem, pelo cabeção confuso do apresentador que às vezes se enrola com o tempo, nem sempre a gente consegue colocar a participação. Hoje, vocês são nossas prioridades. Mensagem de áudio aqui para o nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Chegando as eleições, né? O prefeito começa a fazer obra no centro da cidade para chamar a atenção. Reformar 3 de maio, né? Faltando 4 meses para o final do ano. Fazendo pista lá na Moraes Salles, que vai melhorar o transporte, mas nem ônibus tem direito, né? E reformando aquela rua lá, a Marechal Deodoro. Na minha opinião, eu acho que na opinião de muitos campineiros, tudo obra eleitoreira, né? Então a gente fica triste porque tem outras prioridades no centro de Campinas, cara. Quem anda ali no Terminal Central sabe o que eu tô falando, quem pega ônibus cedo lá às 6 horas da manhã, sabe o perigo que é. Não, nem perigo, na verdade, porque os caras não fazem nada com a gente, né? Os caras que tá lá, mas aquela parte de trás do Terminal Central é macabra, cara. Pra quem passa lá, é assustador, né? É um abandono, sabe? Eu acho que realmente tem que tirar aquelas barracas de lá, né? E quem fosse comerciante de verdade ia entender porque tinha que tirar de lá. Porque ali só vende cachaça, droga, né? Ali não tem nada de bom pra Campinas, cara. Desculpa falar, os camelô de lá, mas quem convive com isso aí sabe. Até os próprios outros camelôs sabem também, né? Então, prefeito, você não conseguiu nem fazer a coisa dos ônibus aí, dá certo, né? Você todo errado nisso aí, só corrupção. E aí agora quer fazer essas reformas aí só para ganhar voto pro Tarcísio. Vergonha, hein, prefeito? Alexandre Centro, um abraço, Heitor, um abraço, Nath. Mensagem do Alexandro, um abraço para você, obrigado pela participação. A gente traz também aqui a mensagem de quem está conosco nesta manhã, a participação do Marco Bedin. Muito bom dia para você, Marco, obrigado pela sua mensagem, pela participação, por estar na nossa companhia. A mensagem do Adriano Vermelho. O pós-debate é sempre uma incógnita, ainda mais em tempos de redes sociais ideologicamente contaminadas. Uma grande questão é sempre levantada: quem venceu esse encontro de ideias, acusações ou carisma? O Adriano diz que ele não crê que seja uma resposta fácil, mesmo porque cada qual recorta só o melhor que lhe interessa de seu candidato. Bom seria se pudéssemos levar a sério a análise e propostas de cada candidato. E aí, para vocês, alguém venceu? Bom dia aos âncoras mais imparciais do interior de São Paulo. Brincadeirinha, quem pensa de verdade não consegue ser imparcial. E tudo bem, a gente tem que ser transparente. Isso é o básico do jornalismo. Ser transparente com o nosso espectador. Eu entendi, meu caro Adriano, que a história de vencedor de debate ela é muito subjetiva. Antigamente, Nath, nos anos 90, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar a política, uma criança esquisita como eu era, existia a pesquisa Vox Populi depois do debate, em que o Brasil inteiro quase parava para assistir o debate. E aí o Instituto de Pesquisa ligava na casa das pessoas. E aí, o que você achou? Qual a sensação que você teve do debate? Quem que ganhou? Ganhou Covas ou ganhou o candidato X? Ganhou o Lula ou ganhou o Fernando Henrique? Existia essa interação direta com o público. As campanhas ainda fazem dentro de salas, assim como quando tem um lançamento de um filme, antes desse filme chegar ao cinema, colocam as pessoas para assistir e terem as sensações, responderem questionários. Até onde eu saiba, as campanhas continuam fazendo isso. Colocam as pessoas numa sala, geralmente aquelas que estão com o voto indefinido, embora eu acho que em 2026 isso seja tão difícil, mas aí elas decidem, eu gostei mais do fulano, mais do ciclano. Eu acho extremamente relativo, porque às vezes você ter a sensação que um candidato foi bem, não significa que ele conseguiu falar além daqueles que já são seus convertidos.
Às vezes aquele candidato que você olha e fala, nossa, ele não conseguiu articular uma frase, isso, aquilo, ele chegou com a mensagem no público que ele queria, no eleitor que ele buscava. Vou dar 2 exemplos muito fáceis aqui de entender. A presidente Dilma Rousseff, ela nunca foi muito clara nos seus discursos. Ela nunca teve facilidade nos debates. Dava para sentir a Dilma nervosa, tensa. E quem acompanhava os debates com o Aécio Neves via que o Aécio tinha uma imagem muito mais segura, muito mais firme. Até um dia em que a presidente candidata à reeleição, Dilma Rousseff, fez uma declaração que o Aécio disse que não era verdadeira e ele virou, encheu a boca para ela e disse: a senhora é leviana. Leviana no Nordeste é um termo usado para prostituta. Então quem aqui de São Paulo assistiu falou: nossa, o Aécio foi muito bem. O Aécio colocou a Dilma no lugar dela. No Nordeste estava todo mundo falando: gente, o que esse cara falou para essa mulher? Um outro exemplo também é a campanha de 2018 de Jair Bolsonaro. Antes de ser vítima de um ataque, de um atentado do Adélio Bispo, em que ele levou uma facada, Jair Bolsonaro participou de 2 eventos na campanha. O primeiro debate da Band, em que Lula estava preso e ainda era o candidato, não tinha oficializado a chapa que colocou Haddad como candidato, então ficou vazio o lugar do Lula, porque a justiça não autorizou ele a participar do debate, embora o PT tenha pedido, e uma entrevista no Jornal Nacional. Nas duas, a sensação foi de que, nossa, olha esse cara. E eu ouvi isso de muita gente que votou no Bolsonaro em 2018. Esse cara não tem condição, olha as besteiras que ele fala. Foi eleito presidente da República com uma grande vantagem. E aquilo que era tratado como absurdo para alguns, para outro era um ato de heroísmo. Alguém está falando, que bom que alguém tocou nesse assunto. Então, eu não acho que haja um vencedor de debate. Num mundo em que você tem tantas bolhas, falar para dentro da bolha hoje em dia é garantir os votos daqueles que já gostam de você, que já votam em você. Agora, para furar a bolha, eu acho que nenhum dos 2 candidatos chegou nesse ponto não, Nath. Você acompanhou o debate? O que você sentiu? Acompanhei o debate e senti que realmente muitas das coisas, até eu mesma não conseguia compreender, achei que eles usaram muitos termos técnicos e acredito que eles não conseguiram furar a bolha. Mas uma coisa que me impressionou foi a reação das pessoas que estavam ali batendo palmas. Eu achei uma falta de respeito. Aquilo poderia ter acontecido em um debate? Não, mas isso mais do que normal, porque na plateia estão correligionários, pessoas do mesmo partido. A plateia tinha, por exemplo, candidatos ao Senado. A Simone Tebet estava nos convidados do Fernando Haddad. O prefeito de São Paulo estava lá, Ricardo Nunes, a convite do Tarcísio. Tinha o Guilherme Derrite, que é candidato ao Senado. Como eles também são citados, eles acabam reagindo. Eu até achei que foi light. Você vai ver o de presidente da República, minha filha, no final desse mês, o que vai ter de reação da plateia, o que a claque vai gritar. A mensagem aqui do nosso amigo Edmilson, ele escreve o seguinte: o meu algoritmo está de sacanagem, ele só me manda coisa. Isso aqui é a mensagem mais antiga. Nossa, vai dar até dó do Santos nesse encontro com o Palmeiras. Calma, que clássico é clássico. E ele diz: fale para o nosso ouvinte Alexandro que isso de fazer obras vésperas da eleição é prática de todos os partidos que governam seus municípios. De todos os prefeitos, de todos os governadores, de todos os presidentes da República. Nath Luquezzi, vamos encerrar o Manhã Bandeirantes. Você depois, na sequência, vai ficar com um breve intervalo antes da programação esportiva, mas não sem antes sabemos quais são as atrações de hoje do Band Mulher. 1h30 da tarde. Hoje é o dia da televisão, é? Teremos um programa bem especial. Não posso falar muito, mas você liga na sua televisão 1h30 da tarde que nós teremos o Jornal do Band Mulher, uma homenagem aí ao Dia da Televisão. Também vamos falar sobre compulsão alimentar. Teremos Thiago Dantas comigo na apresentação, Edson Souza e Guilherme Selegato. Que mais que tem no Band Mulher? Vamos falar também sobre compulsão alimentar e produção de moda. Como é que as peças chegam até a loja? Nós vamos conversar com uma design de moda que produz as próprias peças, tem uma marca autoral. Então hoje a gente vai conseguir construir todos esses processos até a peça chegar nas lojas que você conhece. Amanhã estamos de volta aqui no Manhã Bandeirantes às 10 da manhã, hoje com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica com o Alan Zanelato, a coordenação do Gil Kleber e a direção geral do Rodolfo Neves. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes.